Fala pessoal do KissCast! Hoje nosso tema será os CDs remasterizados do Kiss, os famosos remasters. Vou trazer um pouquinho de curiosidades, de histórias, como que foram feitos os remasters, como que se idealizou o projeto pelo Robert Veconde, projeto sensacional, algumas curiosidades interessantes e vou falar para vocês qual que é o remaster perdido da série aqui. Então acompanha aí, siga a gente no Instagram, siga a gente no Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube para que a gente possa continuar produzindo conteúdo e trazendo entrevistados sobre a série de CDs remasterizados do Kiss, que saíram lá em 97, idealizados pelo grande Robert Veconde. Para quem não sabe, Robert Veconde era o responsável por escrever, né, esses famosos textos aqui dentro dos CDs, tá? Eu já tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o Robert Veconde e recentemente também estive em contato com ele. A história do Robert Veconde é a história clássica de perseverança e de insistência, né? Ele ficou em cima ali do empresário do Kiss, tentando contato com o Gene também, né? Porque ele estava muito incomodado com o jeito que a gravadora estava tratando a discografia do Kiss, lá principalmente durante os anos 80 e início dos anos 90. Então ele escreveu uma carta colocando ali um dossiê mesmo com todos os erros que a Polygram estava cometendo com a discografia do Kiss, com os relançamentos, né, em vinil, em CD e tal. E em determinado momento, na época o empresário do Kiss era o Larry Mazer, ele acabou acatando, passou para o Gene e aí ele foi contratado como consultor de discografia do Kiss ali no final do ano de 95, né? E o primeiro projeto dele com o Kiss foi o CD You Wanted the Best. Para quem tem o disco aí em casa, a coletânea You Wanted the Best, tem também lá um texto, né, assinado pelo Robert Veconde. Falando nisso, o Robert Veconde, ele tá próximo de lançar o livro dele, né? Contando mais detalhada essa história da fase onde ele trabalhou com o Kiss, né? Eu tenho aqui o primeiro capítulo do livro dele, que ele me mandou, assinado por ele, ó, né? É um esboço, né, do primeiro capítulo, na verdade. E para que o livro dele saia o mais rápido possível, obviamente que ele precisa que a galera se interesse, os fãs se interessem pelo livro dele. Então eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo a página de Facebook, né, direcionada ao lançamento do livro dele. Quem quiser curtir, quanto mais seguidores tiverem na página dele, com certeza mais rápido ele vai conseguir lançar esse livro aí, que certamente vai ser bastante interessante, né? Sobre algumas curiosidades dos remasters, né? Primeiro, o Robert Veconde fala que o remaster mais prazeroso que ele fez foi o Alive, né? O Alive 1 aqui. Esse foi o remaster que deu mais prazer para ele fazer. Tá um pouco de luz aqui, né? Tô tentando fugir do reflexo aqui. E o mais trabalhoso, o Hotter Than Hell. Por que o Hotter Than Hell mais trabalhoso? Bom, o Robert Veconde diz que as fitas masters do Hotter Than Hell foram usadas rolos de fitas baratas, né? Porcaria. E aí, quando eles estavam, né, no cofre lá da Mercury Polygram, as fitas estavam todas já mofadas e tal do Hotter Than Hell. Então aí eles precisavam fazer um tratamento dessas fitas. Ainda bem que eles ainda conseguiram restaurar essas fitas. Era um tratamento lá de alguns dias, acabou atrasando um pouquinho, né? Mas eles conseguiram recuperar essa fita master e utilizá-la na remasterização em CD, né? Mas ainda assim a gente observa que tem uns chiados, algumas coisas aí, né? Infelizmente a gravação do Hotter Than Hell, sonoricamente falando, né, a captação no estúdio já não foi das melhores. É uma crítica que muitos fãs de Kiss têm, né? E por incrível que pareça, além de todo esse problema já da época, as fitas masters ainda passaram por essa outra situação peculiar, né? Outro detalhe, o Robert Veconde, ele diz que a ideia inicial dos remasters era ser uma coisa mais encorpada. Ele queria colocar demos, lives. Ele encontrou muitas demos, muitas lives, né, do Kiss perdidas ali quando ele estava trabalhando ali
né, no cofre ali, no acervo, na verdade, né, da Polygram, da Mercury Records, que era a gravadora do Kiss, né? E ele descobriu muitas raridades, né? E algumas coisas o Gene e o Paul barraram de ser lançadas na época, outras a própria gravadora talvez não quis que fossem lançadas por questões financeiras, para não elevar muito o custo do projeto, mas a ideia inicial do Robert Veconde era ter feito uns remasters mais encorpados, seria uma primeira ideia. Num segundo momento, a ideia dele era fazer de alguns títulos umas versões deluxe, né? Então, por exemplo, o que ele fez de deluxe que existe? O Hotter Than Hell e o Dressed to Kill, né? Esses dois ele conseguiu com os fotógrafos da época fazer um encarte mais caprichado, com mais fotos, né, com mais informações, e seriam versões deluxe que sairiam com uma tiragem menor ali, de 10, 15 mil CDs, e o restante iria sair os remasters normal, né? Só que a gravadora acabou barrando o projeto por questão financeira. Por quê? Nessa altura, o You Wanna The Best tinha acabado de sair ali em 96, e as vendas do You Wanna The Best não foram tão boas, né? A gravadora considerou que não foi o sucesso que eles esperavam, né? Atingiu o disco de ouro ali, o You Wanna The Best, vocês sabem, mas não foi o suficiente para agradar a gravadora e fazê-los injetar e investir mais grana aí nos projetos do Kiss, né? Se talvez o You Wanna The Best tivesse atingido platina, alguma coisa assim, a história seria outra, né? Então, por conta disso, acabou que saiu os remasters da forma que saíram, com o encarte aí, né, muito melhor do que se tinha em CD, mas ainda com aquela questão que a gente sabe que poderia ter sido melhor ainda, né? E era a ideia do Robert Veconde, tá? Então o que a gente sabe que existe, Hotter Than Hell e Dressed to Kill, existe um encarte com mais fotos, mais caprichado, a parte gráfica, tudo isso foi projetado pelo Robert Veconde, tá lá no acervo, que agora é Universal Music, né, a gravadora do Kiss. Então isso aí tá lá, tá? Outro detalhe interessante, né, que o Robert Veconde diz, que até o Hot in the Shade estava no projeto para ser feito, né? Obviamente que também não foi mais além pelas questões financeiras que eu comentei com vocês, mas o Hot in the Shade também, o Robert Veconde começou e chegou a finalizar, né, o parágrafo, o texto, né, o famoso texto aqui do Robert Veconde, isso ele chegou a fazer pro Hot in the Shade também, né, que acabou depois não indo pra frente. Seria interessante se Hot in the Shade saísse remasterizado, porque a gente sabe que, assim como Hotter Than Hell, em termos de sonoridade, é um dos discos de estúdio do Kiss aí que os fãs menos gostam, né, na questão sonora. E então também por questão de grana, para manter o orçamento baixo, né, a Mercury, Polygram Mercury na época barraram aí o Hot in the Shade e o que poderia vir adiante, e os remasters pararam no Crazy Nights, né? Foi do primeiro Kiss até o Crazy Nights, infelizmente, poderia ter ido mais além, né? Uma outra coisa interessante, quando o Robert Veconde estava fazendo o You Wanna The Best e ao mesmo tempo fazendo a remasterização, né, do Alive 1, Alive 2, ele teve também a ideia e passou isso para a gravadora de fazer uma box set com os discos Alive. Na época o Kiss só tinha aí até o Alive 3, né? Então, foi uma ideia dele, que a gravadora na época acabou não fazendo, mas depois, posteriormente, a gente sabe que saiu o box Alive ali em 2006. Então, essas ideias, essas coisas que o Robert Veconde colocou na mesa e que estão lá ainda, esses projetos, são coisas que podem ainda num futuro próximo, agora com a banda, né, no final da carreira aí da banda, quem sabe essas coisas ainda possam sair, né, e com certeza a gravadora vai querer explorar alguns lançamentos como esse. Agora eu vou falar pra vocês qual que é o remaster perdido, né, uma coisa interessante aí que eu vou passar pra vocês. Deixa eu ver aqui se fica nítido aqui na imagem pra vocês, né. Olha só, essa numeração aqui, depois eu vou tirar uma foto e vou colocar. Essa numeração dos CDs segue uma sequência, né? Então você pega aqui o Alive, termina com 377, o Destroyer 378
E aí já pula pro Rock and Roll Over 380, né? Faltou aí o 379, o dígito aqui. Por que faltou? Porque era para ter saído o disco Originals, que seria um disco triplo aí provavelmente. E o Robert Veconde diz que ele preparou toda a parte gráfica baseado no lançamento de época, que saiu no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, né? Com aquele encarte caprichado, e tava na pauta para sair, né, remasterizada, a versão remasterizada do Originals. Acabou não saindo, a gravadora abortou de última hora aí a missão, né, por questões financeiras, e infelizmente acabou não saindo. Mas essa falta desse dígito entre o Destroyer e o Rock and Roll Over é a explicação do fato do remaster perdido, que é de fato aí o Originals. Beleza, galera? Então é isso aí, pessoal. Se vocês curtiram essa curiosidade, se vocês curtem as nossas informações, né, nos acompanhem aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify, curtam aí as nossas páginas, os nossos conteúdos, para que a gente continue produzindo mais conteúdos interessantes para vocês, tá? Só para finalizar, aqui no Brasil saíram, deixa eu pegar aqui, saíram 4 remasters nacionais no Brasil, né? Que é o Dressed to Kill, o Double Platinum, o Dynasty e o Hotter Than Hell, né? Esses 4 saíram nacionais, tá? O Dynasty e o Hotter Than Hell são os mais raros de achar, só foram feitas 1000 cópias deles aqui no Brasil, né? Então é mais fácil vocês acharem os importados, americanos, europeus, do que os nacionais. O Double Platinum e o Dressed to Kill já foram feitos tiragens maiores, então você consegue achar um pouco mais fáceis esses aqui. Beleza, galera? Então é isso, por hoje é só, um grande abraço, tamo junto!